Boa noite, muito boa noite, vascaíno, vascaína, que está conosco mais uma vez aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Estamos aqui para mais uma live, mais uma terça vascaína na sua companhia, sempre na sua companhia, que faz esse canal crescer a cada dia mais e fazer desse canal um canal interativo, participativo, né? Em que o seu comentário, a sua participação no chat é muito importante para nós. Então, eu agradeço desde já a participação de cada um que está conosco. Compartilhe essa live aí no grupo do WhatsApp, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam participar conosco aqui ao vivo da live hoje no canal Vascaínos do Nordeste. Uma live muito especial. O cenário está diferente. Hoje eu estou na Serra me refugiando com minha família aqui do Covid, né? Tomando chimarrão. Dá uma travada aí. Tá na serra mesmo. Travou. Tá subindo. Ele tá subindo. Aí quando chegou lá, pum, travou. É isso. Vou dar sequência aqui que nosso parceiro parece que deu um probleminha lá na internet. Como ele bem falou, ele tá lá, ele tá na serra. E aí deve estar oscilando a internet. Bom, então boa noite a todos, né, que estão chegando aqui nesse momento. Mais uma terça vascaína. Estamos aqui para fazer um debate, falar sobre o Vasco, né, que é sempre prazeroso para a gente. E hoje nós temos uma presença especialíssima aqui, nosso querido amigo Alex Calheiros, já participou aqui antes, está novamente voltando aqui conosco, e esse cara que é o cara que tem a narração das melhores que eu acho, a do Alex Calheiros, ele vai estar aqui, ele é muito Vasco, além de tudo, né, não basta ser um excelente radialista, locutor, narrador dos grandes jogos do Vasco, não esqueço nunca aquele gol que ele narrou do Cano contra o Atlético Mineiro, muito bom. E a gente vai ter esse prazer de contar com o Alex mais uma vez aqui com a gente, para a gente fazer essa live. Temos também aqui hoje, né, o nosso querido amigo o Insociável, está aqui também sempre na nossa bancada. O Fábio está lá na Serra, esperamos que ele consiga, né, voltar aí e participar aqui, mas acredito que ele deve estar voltando. Vamos iniciar então, agradecer aqui já o pessoal que está chegando aqui, dar uma boa noite, e agradecer a todo mundo, né, que está chegando por aqui, participando já com a gente, agradecer e pedir para o pessoal, quem não é inscrito aí no nosso canal, que se inscreva e deixe o like. A meta hoje tá 100 likes pelo menos aí, e isso tá pingando aí na tela aí, a meta de 100 likes, é o que a gente espera no mínimo aqui dessa galera que já está aqui bem presente aqui, tá chegando muita gente já. Vou dar uma boa noite então, para o meu querido Insociável, e depois passo a bola para o meu querido Alex Calheiros. Insociável, meu querido, muito boa noite, muito bem-vindo aqui mais uma vez à nossa live, querido. Boa noite, Meilson. Boa noite, Fábio, né? Onde que ele estiver lá, porque eu acho que ele foi abduzido, né? A gente não sabe ainda para onde ele foi parar, mas ele me mandou aqui uma mensagem, está caindo na net. Não sei se ele foi abduzido. E um grande abraço para o nosso grande narrador, Alex Calheiros, que hoje vai estar aqui com a gente. E por isso a meta de like hoje é abusada. A meta de like hoje, galera, é 100 likes. Então, senta o dedo do like aí, se inscreve no canal. Se puder, ative as notificações também. Sininho aí do lado. Um grande abraço. Fala aí, Alex. Tamo junto. Olha aqui, queridos e queridas vascaínos e vascaínas, é sempre um prazer. Aliás, eu tenho... vocês rasgaram elogios aí para mim, e eu fico super agradecido com isso, com essa questão desse reconhecimento. Elogio não, rapaz, é constatação. Eu acho que é um exagero, Vocês são meus amigos. Aliás, eu quero registrar aqui, e é papo sério, papo reto, porque eu sou de papo reto. O canal Vascaínos do Nordeste, sem brincadeira, é um dos canais que eu acho mais bacanas, que eu curto demais, de verdade. Primeiro porque o Meilson é um cara super bacana, super sério, super gente boa, o Fábio é a mesma coisa. E o nosso Insociável, tive a oportunidade de conhecê-lo no domingo, foi no domingo, na live do Fábio Azevedo, um cara gente boa. Então, eu aqui estou muito em casa, muito tranquilo, muito bem, muito bom mesmo, de verdade, é um prazer enorme. E vamos bater, vamos fazer aí, dá like, galera, tem que dar like, é importante para os canais, para todos os canais, você participa, dá um like, se inscreve, é sempre muito importante para que esse trabalho prossiga. É isso aí. Meu querido Fábio, e agora? Vai dar certo? Estão me ouvindo bem? Estamos, pode falar, querido. Rapaz, tô numa serra aqui, rapaz, a internet aqui é via rádio, né, e esse era um temor que eu tinha, era que a internet não contribuísse muito, mas
Já travou de novo. Eu acho que não é via rádio, não lembra aquele copinho que amarrava no barbante assim, ia falando? Essa é a internet de lá, hein? Eu acho que é via carvão aí, viu? Essa internet do Fábio. Tá lenha para passar o frio. Bom, vamos colocar aqui a vinheta aqui do canal, né? A vinheta, inclusive, né, Calil? Você falou até que a vinheta já foi até divulgada na Vasco TV, né? Como a nossa vinheta aqui. Né? Fala um pouquinho, Alex. É isso aí, na verdade, na última transmissão que a gente bateu lá 1 milhão de inscritos lá na Vasco TV, pô, eu falei do canal e falei da vinheta, porque de verdade a vinheta, pô, vocês tiveram excelente gosto, primeiro pelo ritmo, né? Pelo ritmo que é um ritmo tradicional, brasileiro, bacana, que eu gosto muito, e vocês conseguiram aí alinhar isso à paixão que é o Vasco, né? Com o hino do Vasco. Então tá espetacular. É uma marca mesmo do canal e só tenho a parabenizar mesmo pelo bom gosto de vocês terem aí nessa vinheta de abertura do canal. Vamos assisti-la então? Bora! Agora. É isso aí. A vinheta show de bola tá. Os personagens estão desatualizados, né? A gente dá uma atualizada assim nos personagens, mas é porque o Fábio é muito saudosista. O Fábio ele é um grande fã do Benítez, então ele ainda está pensando no Benítez, mas a gente vai atualizar, prometo a galera, né? A gente já prometeu que atualizar essa vinheta, mas o que vale, né? Gol, né, Nilson? Vale pelo gol. Não, são golaços, né, cara? Golaço, realmente, ficou show de bola, mas a gente precisa realmente dar uma atualizadazinha nos personagens dessa vinheta que é show de bola. Meus amigos, vamos começar aqui o bate-papo. Eu queria que você começar pelo Calheiros, perguntando a ele o que é que ele está achando. Hoje, inclusive, né, dá a notícia aqui, todo mundo já está sabendo, né, mais uma contratação, né, que o Vasco fez, anunciou o Michel, né, do Grêmio, né, está chegando aí, no meio de campo do Vasco, né, o Vasco está contratando, né, ontem fez aquela contratação, vamos falar dela aqui, do Daniel Amorim, né, e muita gente não gostou. Eu acho que 70% mais ou menos da torcida por aí não gostou da contratação. Eu tenho a minha opinião, vou querer de vocês também. E já a gente falar, inclusive, dessas duas contratações, do Daniel Amorim e da do Michel de hoje, né? Que já foi já no início da noite. E aí, Calil, o que é que você está achando? O que é que você achou dessas duas contratações agora recentes, né? O Daniel Amorim e, no caso, o Michel do Grêmio? Então, o que eu penso, né? Primeiro a gente tem que entender, é o que eu sempre falo, primeiro a gente tem que entender qual é o nosso poder de negociação dentro do mercado. É a primeira coisa que a gente tem que entender. No domingo a gente até conversava isso, em Sociável, a gente estava batendo um papo sobre isso. Primeiro a gente tem que entender isso, o que a gente pode, né? É a mesma coisa quando você vai no mercado e aí você tem um dinheirinho contado na carteira. Você vai olhar lá e você olha, tem aquela picanha arrumada, maturada, bacana, mas aí não dá. Aí você tem que comprar um frango, né? Tem que ir lá no franguinho, porque não dá para, né, para tu fazer o churrasco com picanha, tu mete ali uma carnezinha mais um pouquinho mais em conta, um franguinho, enche de linguiça, aquela coisa, compra bastante de linguiça que é mais barato e tal. E faz um churrasco, capricha no molho, que aí que é o grande lance, capricha nos acompanhamentos, no molho e tal, e fica um churrasco saboroso. É claro que não vai ser o churrasco dos sonhos, com picanha maravilhoso, não vai ser, mas vai ficar gostoso ou pelo menos vai alimentar a turma. Então, eu penso dessa maneira, primeira coisa. E aí, eu acho o seguinte, o Michel, ele me parece que ele vem para disputar a vaga como titular, tá? O Michel, ele vem disputar a vaga ali no meio-campo, talvez com o Andrei, tem o Rômulo e tal, um jogador que não é um jogador espetacular, porque, como eu falei, não é a picanha, né? Não é a picanha, mas é um jogador que pode dar um sabor ali, um jogador que já teve passagens. Teve uma passagem pelo Grêmio muito boa, foi campeão da Libertadores, tem alguns títulos importantes, tem experiência, não é um garoto. Então, assim, eu acho que é uma contratação que eu vejo com bons olhos, embora, repito, não é o jogador dos sonhos. Já o Daniel Amorim, eu acho que é um jogador que vem para compor o elenco mesmo. E aí,
É aquele cara que chega porque tá ali, não se gasta muito dinheiro com ele, é meio que né, é um complemento para o negócio. Ele está ali para aquela galera que, por exemplo, a galera que vai não gosta de, sei lá, não gosta de uma determinada coisa, tem ali isso aqui tem ali separado, cerveja sem álcool, é a cerveja sem álcool. Tá ali a cerveja sem álcool, é o Daniel Amorim. É um cara que vai ser utilizado em momentos pontuais e específicos mesmo. É um jogador que não vem nem para ser banco do Cano. O Cano é titular absoluto, né? Pode até entrar num jogo com o Cano também, o Cano jogando e ele entrar lá para bola aérea, entendeu? Para esse tipo de coisa. Então eu acho assim, eu preferiria, por exemplo, um Fernandão que estava, se não me engano, no Bahia ou no Goiás, sei lá, Goiás. Eu acho o Fernandão melhor do que o Rafael Moura. Apesar do Rafael Moura ser artilheiro e tal, mas eu acho que o Rafael Moura carrega uma nuvem de rebaixamento, que é um negócio que é impressionante. Todo time que ele joga é rebaixado. Eu preferiria, mas são jogadores, como eu falei, que o poder de investimento é maior e são jogadores que não. O Daniel Amorim não vai ser titular do Vasco. Ele, entendeu? É um jogador com 1,91 m, um jogador mais de área, um jogador que tem, sei lá, dos 20 e poucos gols que ele fez, aí 8 ele fez de cabeça, ou seja, é um jogador para o jogo aéreo, para bola parada, cruzamento, no momento de um sufoco, botar o cara para entrar lá para ajudar na defesa, cortando bola alta. E o Vasco precisava desse jogador, desse tipo de jogador, porque o Vasco enfrentou um Botafogo que joga muito assim. E na segunda divisão, o Vasco vai enfrentar alguns caras que são assim, Brasil de Pelotas, o Brusque, vai precisar de jogador que o cara tem que segurar zagueiro lá dentro da área, que bola para o alto, que vai brigar lá em cima, que vai dar a casquinha. Então, assim, eu acho que dentro do possível foram contratações razoáveis. Não dá para dizer que foram boas contratações, porque o bom mesmo seria a picanha, mas a gente não pode comer picanha, a gente ataca com um franguinho mesmo, que tá bacana. É isso. Eu antes de passar a bola para o social, vou dar minha opinião também, já em cima do que o Calheiros falou. É assim, é basicamente isso que ele falou mesmo. A gente não pode estar esperando aqui, né, grandes contratações. A gente tem que ter essa consciência, né, nesse ano principalmente, é um ano de Série B, as receitas caíram drasticamente, né, e aí não vem aquela coisa da política, que, mas já sabia, tem que fazer. Sim, tem que fazer, a gente sabe disso. Mas a gente tem que entender também, né, que dinheiro não dá em árvore, não tem como, né, ir lá na árvore e estar catando dinheiro, não. Então, a coisa está difícil, né, essa pandemia realmente afetou o mercado econômico de todos, né, só do Vasco, e o Vasco principalmente porque teve essa perda, né, dessa receita, né, caindo para a Série B, né, que diminuiu bastante, né, Calheiros? E aí fica mais difícil. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Fala, Calheiros. E Meilson, só complementando isso que você está dizendo, que às vezes o torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco, outro dia eu até falei isso, eu acho que foi inclusive na live de domingo, eu falei isso, não sei se foi para o próprio Meilson, até para o Insociável, que a gente costuma achar sempre a grama o jardim. Foi para mim, foi para mim. Foi para você, sempre mais verde, né? Principalmente quando alguma coisa que é normal, né, cara? A gente é a crítica, a autocrítica, a gente pode fazer, porque nós somos vascaínos, nós podemos fazer. Não pode fazer quem não sabe, quem não entende, quem não frequenta, quem não conhece. Mas nós vascaínos podemos fazer. Mas, assim, a gente, ok, vamos fazer a crítica, a grama do vizinho é mais verde, beleza, ok, legal. Mas a gente tem que olhar também quando a coisa como a coisa funciona também nos momentos em que precisa de um investimento maior. Se você observar, não tem ninguém contratando. Você não está vendo assim, o Vasco não está... tá todo mundo contratando, tirando talvez 2 ou 3... Calheiros, pega o próprio Botafogo, que vai ser nosso adversário direto na Série B. Veja as contratações do Botafogo, né? Exatamente. Você pega... Mas que a gente olhe, por exemplo, para o Palmeiras, que a gente olhe lá para o rival, que a gente... Esses caras que têm dinheiro, né, que estão com dinheiro, estão financeiramente melhor estruturado e tal, o próprio Fluminense, que está na Libertadores, que tem uma premiação, que entrou uma grana, que etc.
não contrataram. Os caras não contrataram porque o momento econômico é isso que você falou, é um momento econômico complicado. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu acho que o Vasco é mais um que está tendo dificuldade, tem dificuldade no mercado, e para trazer jogador, entendeu? Para trazer jogador como vinha fazendo, para ficar lá, Neto Borges, Carlinhos, para ficar lá, cara, a molecada eu acho que é a solução, e traz os caras pontualmente. Acho que é o Michel esse cara, importante, pode ser importante. O Daniel Amorim pode ser um cara ali para o elenco, para compor o elenco que pode funcionar e tal para algumas situações, mas é isso, cara. Não dá para imaginar muito diferente disso, não. Como eu fiz esse preâmbulo, né, falando da questão realmente financeira, que a torcida tem que entender, né, mas eu tenho também, como você falou, a gente tem o dever até de fazer as críticas, né, que a gente achar pertinente, né, e assim, a contratação do Michel, por exemplo, se o Michel tiver, né, bem fisicamente, né, tiver recuperado da lesão grave que ele teve, ele é um jogador de Série A. Michel é um jogador de Série A, muito bom jogador, né, teve uma grande temporada lá no Clube do Grêmio. O Marcelo Cabo, inclusive, o treinou quando ele foi campeão, o Atlético Goianiense foi campeão da Série B, em 2016. Então, assim, ele o conhece bem, né, aquela coisa do jogador de confiança dele, inclusive, e o cara tem qualidade, a gente sabe disso. O grande problema do Michel vai ser essa parte física, né, que a gente já fica preocupado, porque temos outros jogadores lá no Vasco, né, que vieram meio que assim, né, essa questão de não conseguir realizar o jogo, e a gente estava tendo um debate hoje mais cedo, lá no grupo do WhatsApp, e a gente falando, né, a questão não, mas o contrato é produtividade, sim, mas mesmo assim, o Vasco não vai ter problema, mas o Vasco precisa do jogador. Isso aí. Precisa que o jogador entregue dentro de campo. E não vai ter prejuízo, é outra história. Mas, assim, então, tem que ter esse cuidado, né, para ver se realmente... E, assim, eu lembro bem que a contratação do Michel, inclusive, quando houve a repercussão, né, que já estava, acho que mais de mês atrás, já saiu essa notícia, e disseram o seguinte, não, está esperando para ver se ele vai anunciar quando ele estiver recuperado, né? E as notícias que saíram é que ele está recuperado. Mas a gente sabe que, se eu não me engano, saiu uma notícia, não sei se vocês confirmam aí, ele jogou no partido que foi em fevereiro de 2020. Eu não sei se é fato isso. Porque se for, é uma coisa agravante, né? Porque você, mais de um ano sem jogar, né? Uma contusão no joelho, quer dizer, a gente sabe, né? E a gente tem outros, né, Milson? E é isso que você falou. Você tem o Rômulo, que é um jogador ainda que nos causa preocupação. É um baita jogador, mas é o mesmo caso. E o Marquinhos Gabriel, que para mim é assim, o mais preocupante. Pois é. Porque o Marquinhos Gabriel, e você foi cirúrgico aí na tua análise, quando se fala a diferença de fato para gestões anteriores, e aí falando sobre gestão em relação à contratação, e não estou fazendo aqui política, estou falando no que diz respeito à questão das contratações. O que se fazia é que se contratavam jogadores assim, e às vezes com contratos longos, contratos muito ruins para o Vasco e tal, e agora não. Mas também não adianta contratar os caras que não jogam. E o Marquinhos Gabriel, por exemplo, me preocupa muito. Porque, aliás, o Rômulo me preocupou logo de cara quando ele se machucou contra o Madureira. Me preocupou demais, parece que recuperou, entrou contra o Botafogo e tal, beleza. Mas o Marquinhos Gabriel, a gente falava do Benítez, que também não me iludo com o Benítez sendo escolhido melhor lá em São Paulo. Então, que joga joga um, fica 5 fora, e vocês vão ver que isso vai acontecer, né? O Marquinhos Gabriel, a gente sempre tem a esperança de Leandros Amaral, né? De outros Leandros Amaral. Né? O Leandro Amaral, o pessoal lembra, chegou e não tá bichado, tá machucado, tá não sei o quê. O cara acertou, deu certo, jogou pra caramba no Vasco e tal. Mas eu não tô vendo isso com o Marquinhos Gabriel, cara. Ele jogou 2, 3 jogos, sei lá, e pum. Já parou e já não joga sábado, inclusive. Então. E já faz tempo que tá parado, né? Aí o Alisson, inclusive, aqui tá comentando, né? É o que eu falei, né? O Michel, se ele tiver inteiro, cara, ele vai ser titular fácil e vai ajudar muito o Vasco, que é um jogador que ele inteiro joga em qualquer clube do Brasil, inclusive. É um jogador muito bom, o Michel. Mas a grande questão é essa, né? Do Michel, saber se ele vai ser o cara que jogou, fevereiro do ano passado.
vindo de uma contusão de joelho, que a gente sabe que é uma coisa, né, que dificulta mais ainda para um jogador, principalmente um jogador de uma complexão física como é a dele, né, que é o caso do próprio Dedé, né, que está tentando se recuperar, né, já teve várias cirurgias no joelho, que ele voltou, o Dedé voltou no Cruzeiro e se contundiu novamente, quer dizer, por quê? Porque é igual o Breno, né, aqueles jogadores fortes, né, fisicamente, então esses jogadores têm mais dificuldade para voltar em contusões no joelho, né, Calheiro? O Breno, Meilson, o Breno, eu sempre falei isso, o Breno é um dos melhores zagueiros que já passaram pelo Vasco, sem exagero, assim, pelo menos depois, sei lá, acho que depois do Mauro Galvão, eu não me lembro de ter um zagueiro com tanta qualidade quanto o Breno, cara. Nem o Castan. O Breno era um zagueiro bom na bola aérea, era um zagueiro fisicamente muito forte, voluntarioso. Exatamente, que tinha muita velocidade, era um zagueiro grande, mas zagueiro de velocidade. Técnico, zagueiro técnico também. O Pradedé, um zagueiro que sabia sair jogando, um baita jogador, mas que infelizmente, assim, foi dessa turma toda, o jogador que mais me doeu, cara, porque o Breno com o Leandro Castan, os dois bem fisicamente, a zaga seria uma zaga espetacular, mas não joga, não consegue jogar, não dá mais. O Ramon, eu tive com o Ramon, né, o lateral Ramon Mota, né, o Crazy Mota, tive com ele na transmissão de Vasco e Madureira, se eu não me engano, e a gente conversava sobre isso, né? E ele falou, cara, é triste pra gente, jogador, porque eu não consigo entregar, cara. Eu não consigo mais entregar, né? Então, eu precisei parar, e o Ramon é um jogador jovem, cara. Eu precisei parar porque eu não conseguia mais jogar. Então, assim, né? Essa é a preocupação. Espero que não seja o caso desses caras, de Marquinhos Gabriel, de Romulo, de Michel. Espero que eles ainda tenham lenha para queimar. E é aquilo que você falou, né? Assim, se for só um, né? Tudo bem, né? Não, a gente vai apostar nesse jogador, né? Nessa condição, mas não só é um, né? São vários, né? Vários. Então, isso aí pode dificultar lá na frente, na questão quando o time estiver formado. E aí, 2, 3 desses aí fica no estaleiro definitivo, né? Bater na madeira aqui para não acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, essa questão da programação dessas contratações, né? Então, o Michel, se tiver inteiro, eu acho que é unanimidade aqui da mesa e da torcida, né? Será muito bem-vindo no Vasco, vai ajudar bastante o Vasco. Antes de passar para o social, para ele falar também um pouquinho sobre isso, vou já ler a pergunta aqui do Gustavo Mineiro, só finalizar aqui. O Daniel Amorim, na minha opinião, assim, eu tenho um pouco de reticência desse jogador, porque eu fui inventar de olhar alguns vídeos e não gostei, confesso. Aquele lance que ele perde aquele gol contra o Vasco lá, cara, que ele chuta a bola lá fora do estádio, então, assim, eu não tava nem lembrando mais daquela imagem. Ele era kicker, ele estava treinando para kicker, no futebol americano. Em cima da baliza, né? Assim, me assustei, porque eu voltei àquele filme de terror, lembrei, nossa senhora, não acredito que eu vi isso, não. Então, assim, mas dentro das características, né? A imagem do Ribamar veio à sua memória nesse momento, né? Porque ali é um lance típico do Ribamar. Mas o Daniel Amorim, de cabeça, ele acerta, que o Ribamar nem de cabeça. Pois é. Aí, Ou seja, ele é um mau aluno do Ribamar. Não, mas porque ele ainda consegue acertar de cabeça. Não, mas peraí, mas tem um vídeo aí que tá rolando aí, circulando aí, tem os melhores lances dele, tem vários gols perdidos de cabeça dele também. Eu fiquei preocupado. Pô, o cara vai fazer os melhores lances, geralmente faz com gols, né? Fizeram um gol, os lances que ele perdeu nos gols. Então eu fiquei, pô, será? Enfim, mas tá contratado, né? Como a gente sabe, é um jogador que vai vir para reserva, né, do Cano, e para ser um jogador com características diferentes. Eu só acho assim, é a minha opinião. Eu acho que poderia ter escolhido um outro jogador, até porque esse Daniel Amorim é um jogador de 31 anos de idade, né, já rodou em vários clubes aí, né, e nunca se destacou com tanta ênfase, assim. Eu acho que, de repente, o Vasco poderia ter buscado, se não tivesse aqui no Brasil, a gente falou do Rafael Moura, né, do Fernandão, talvez no mercado sul-americano encontrasse um centroavante uruguaio, né, com essas características, né, um centroavante argentino, equatoriano, né, vira e mexe, chega um equatoriano aí, né, quem não lembra lá do Demolidor, né, então, assim, vira e mexe, chega uns desses. Então, assim, agora tem a questão de dinheiro, né? Que a gente sabe também que o Vasco não tem. E esse jogador veio a custo
muito baixo, provavelmente, salário baixo, né? A custo zero, questão da contratação dele, e o salário dele não deve ser alto. Então, eu acredito que vamos aguardar, né? A gente tem essa maneira, porque as outras contratações, né, foram boas, e essa daí parece que não chamou muita atenção pela questão do jogador em si. E social, eu passo a bola para você, mas tem uma pergunta aqui, só deixar só o Calil responder aqui ao Gustavo aqui, o Gustavo Mineiro está perguntando. Calil, na questão de jogo, gosta do modelo do Cabo? Então, cara, eu acho que isso aí também é mais um fator que dá um pouquinho de credibilidade ao Michel e ao Daniel Amorim, porque ambos foram escolhidos pelo Cabo, né, cara? Então, se a gente acredita no trabalho do Cabo, tem que dar um voto de credibilidade, aí, voto de confiança para esses caras que estão chegando. E eu acho que o modelo de jogo do Cabo é interessante, cara. A gente viu muitos jogos ruins, né? E, por exemplo, acho que o Botafogo agora foi muito ruim, esse último. E ele mexeu errado, viu, Calil? Nesse jogo ele mexeu errado. Eu acho que ele mexeu errado, mas eu acho que foi ruim o jogo. E a galera ficou um pouco pé atrás e tal. Mas a gente viu, por exemplo, o Vasco jogar contra o Flamengo, e aí aquilo, né, o sarrafo aumenta, porque a gente viu que o Vasco tem possibilidade de fazer um jogo como jogou aquele, né? Como fez naquele jogo, jogou muito bem e tal. Então a gente sempre exige que a coisa seja daquela forma. Então, assim, eu há muito tempo, mas há muito tempo eu não vejo o Vasco jogar como jogou daquela vez, jogar futebol. Então eu acho que o Marcelo Cabo também ainda, eu acho que a torcida tem que dar um pouquinho de crédito para ele, vamos aguardar. E eu acho que o Vasco está jogando bola, cara. Acho que o Vasco hoje joga bola. É um time já melhor do que o da temporada passada. Eu acho que o Vasco está jogando bola. Mas vamos ver. Tudo vai depender do andamento do campeonato, né? É isso. O Social, fala um pouco aí sobre essa pergunta e depois já emenda a questão das contratações também, por gentileza. Vamos lá, gente. Eu acho que foi muito importante vocês terem tocado essa bola para esclarecer o torcedor vascaíno da questão também financeira do clube. A gente não está nadando em dinheiro. Pelo contrário, a gente está vendendo o almoço praticamente para ter a janta, né, garantida. Então, como vocês falaram, é muito complicado conseguir... Oi. Desculpa te interromper, mas deixa eu responder o Marcos Júnior aqui, que ele está dizendo que eu torço para... Você está enganado, Marcos Júnior. Eu não torço para quem dirige o clube, não. Aliás, mas não torço mesmo. E primeiro porque se fizer uma referência em relação à Vasco TV, eu já entrei lá, e aliás estou lá por mérito, não é porque eu sou amigo de fulano, ciclano, porque eu babo ovo de presidente, não, porque eu já estava lá com o Campelo. Então, assim, eu não torço para dirigente, eu cago e ando, desculpa a palavra, mas eu cago e ando para dirigente. Dirigente, para mim, presidente do Vasco, seja ele qual for, ele tem que servir ao Vasco. Eu não estou ali se é esse, se é aquele, eu não estou nem aí para quem é o presidente, quem é o dirigente do Vasco. O cara está ali para servir o Vasco. Ele tem que ser cobrado. Agora, a gente falar bobagem, criticar por criticar, porque o que eu vejo aí é a galera criticar por criticar. A galera que não tem o que criticar inventa uma crítica, porque a última era que você não pode comemorar. Não pode comemorar a Taça Rio. Como assim? Era melhor perder o jogo? Então, assim, de boa, só para pontuar aí o Marcos Júnior, tá enganado, cara. Você tá bem enganado, porque eu não tô nem aí pro dirigente. O dirigente, cara, os dirigentes, as pessoas passam e o Vasco permanece. Perfeito, Calheiros. Até porque você já é a voz da Vasco TV bem antes, né, do atual presidente. Então, eu acho que isso daí não deveria nem ter sido perguntado, ou deveria ter sido comentado, porque é justamente isso que a gente está falando hoje. Deixa eu só, realmente, assim, a coisa até chata, assim, porque, cara, vamos parar com isso, né, de rotular as pessoas, né, eu acho que você não pode estar rotulando ninguém. Claro. Se você conhece a pessoa, se você tem provas, né, do que você vai falar sobre a pessoa, você vai falar, mas se você não tem, você está especulando, você está achando, porra, parar com achismo, né, tem muita gente aí que é pró-candidato, e a gente sabe disso. Só que eu não vou estar. Não precisa. Não, cara, mas eu não vou precisar estar falando aqui, quem quiser que seja. Mas você é um cara, um profissional, né? Como você bem falou, você já estava lá, né, nas ações, e está lá por mérito realmente, porque você é um grande profissional. Então, assim,
vamos parar um pouquinho com isso, galera, assim, de achar que tudo é política, que tudo... A gente mesmo aqui do canal não tem isso comigo, não. A minha opinião, que eu achar que tá certo, eu vou dizer. Embora às vezes nem eu vou ter a razão, né, do que eu tô falando, mas eu sempre vou estar expressando aqui o que eu achar, independente de que for. Ou seja, essa contratação do Daniel Amorim, eu não gostei. Muita gente gostou. Aí já leva assim, não, gostou quem apoia Salgado. Quem não gostou é porque é leve. Não é bem assim. Então, né, tem pessoas que são assim. Mas vamos entender que nem todo mundo é assim. Fala, Total, desculpa, meu. E não sou contra, não. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu posicionamento e tem todo o direito de se posicionar e escolher quem é que... É o problema de cada um. Agora, ficar criando essas... Entendeu? Factoides. Rapaz, parece que está todo mundo feliz. Outro dia eu perguntei até para o meu grande amigo, o professor Mariotti, que ele falou, o pessoal está... Mas quem está feliz? Eu falei, professor Mariotti, que eu tenho o maior respeito do mundo, Super Papo Vascaíno, adoro o canal e acompanho e tal, mas eu perguntei, Mariotti, quem está feliz? Quem está feliz com o Joel Santana agora na transmissão, agora no sábado, falou isso. Ele estava puto, inclusive falou, criticou lá, falou até uns palavrões lá. E é isso. Quem é que está feliz com o Vasco na segunda divisão? Quem é que está feliz? Ele criticou até o cara dançando. Porra, bicho, é isso mesmo, criticou e é isso. Então não tem esse negócio. A galera tem que parar com esse negócio de achar que... não foi... tem, Wilson. Tem cara que é baba-ovo, tem um cara que mas é um direito dele também, né, Alex? É um direito que ele tem, pô. É o direito que ele tem, exatamente. Mas não é porque você não concorda ou tem uma opinião diferente que tá errado ou que você tem rabo preso com um, rabo preso com outro. Pelo amor de Deus, pô. Não, e fica bem claro também que o Alex não apareceu agora do nada. A gente aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro já conhece ele, porque ele faz parte de um grande elenco de um dos grandes programas de esporte tem aqui, que envolve esporte, comédia, que é o Pop Bola, né? Antigo Rock Bola. Então, quer dizer, o Calheiros não veio do nada. Porque muita gente não conhece. O Calheiros não veio do nada. Ele é um programa que por exemplo, quando era da Rádio Globo, foi líder de audiência durante muito tempo. Ele é a voz marcante aí da nossa da Vasco TV. Tem o próprio canal dele que também bomba lá todo dia. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que pesquisar mais alguma coisa. Às vezes, gente, olha só, você tem raiva de uma situação e você quer transpor essa sua raiva em pessoas que não têm nada a ver com isso, entendeu? Você tem raiva do dirigente, tudo bem. Você não sabe da vida particular, do narrador, do apresentador. Não é porque ele está lá que ele é puxa-saco, alguma coisa assim, não. É porque ele tem competência, né? Pelo menos é a minha opinião na opinião... Dizendo em relação ao Calheiros, a minha opinião é essa. Já conheço a voz dele no rádio há muito tempo. Então, quer dizer, posso deixar... Oi, Sociável, obrigado, cara. Não, eu até acho o seguinte, o cara pudesse até estar por ser puxa-saco também, é o que o Meilson falou, tudo bem. Sim. Tudo bem. Mas não é o meu caso, cacete. Por isso. Eu não puxar saco de ninguém, pô. É o que você falou, eu faço lá o Rock Bola, Pop Bola. Cara, a gente, porra, é zoado, né? O Vasco, você imagina, você conhece mesmo. Eu no Rock Bola lá, eu trabalho com botafoguense, com tricolor, com flamenguista, né? Cara, o Vasco é zoado pra cacete, e acha que eu vou ficar batendo palma pra ser zoado? Claro que não. Maluco, enfim. Mas interrompido, mas é que essas coisas, cara, isso fica, e a galera fica falando umas coisas, em vez de olhar o Vasco e olhar para frente, entendeu? Tem que olhar para frente, aí fica. Querer encontrar problema em tudo, Calheiros. Exatamente, cara. Porra, já temos problema demais, não precisa criar mais. E o Carioca já se acostumou com o seu programa, tanto o seu canal como o seu programa, né, do Pop Bola, Rock Bola. Então, quer dizer, pessoal, você que não é daqui do Rio de Janeiro, que não conhece, vai na internet, eles têm aí a parte deles também na internet, no YouTube, procura lá saber, é bom pra caramba, você vai conhecer lá Lopes Maravilha, Calheiros, o Velho Tavares, gente da melhor qualidade, mas é só zoação, e tem que ter culhão pra aguentar.
Mas vamos lá, continuando lá para o que eu estava falando, foi bom vocês entrarem nessa questão para deixar bem esclarecido para o torcedor. Nós aqui, vocês que estão no dia a dia do clube, né? Conhece o dia a dia do clube, a gente sabe que o clube está passando uma necessidade. Então, eu acho que, assim, quando o Calheiros deu até o exemplo do churrasco, eu continuo nesse exemplo. Quando não se tem muitos alimentos, não tem muita variedade, tem que se ter bons cozinheiros, tem que ter uma boa cozinha. E, graças a Deus, hoje o Vasco tem uma boa cozinha, tem um bom chefe de cozinha, tem um bom cozinheiro que está fazendo as coisas da melhor maneira para que o Vasco não saia prejudicado no futuro. A maioria desses caras que estão vindo, eles vêm contratos por produção, e não são contratos longos, ou seja, vai depender da produtividade do cara para o cara permanecer no Vasco. Não era aqueles contratos antigos que o cara chegava, fazia um contrato de 2 anos, ganhando 300 mil reais, e o cara nem sentar no banco, o cara senta, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que ter uma imagem mais micro das coisas, não essa imagem macro do Vasco da Gama. O pessoal fica muito nesse saudosismo que o Vasco é isso, que o Vasco é grande, que o Vasco... Realmente, o Vasco é grande, mas antes dele ser grande, ele tem que se fazer grande. E ele já não está muito grande, principalmente na parte financeira, há muito tempo. Então a gente tem que botar o pezinho no chão, né? E aceitar o que está vindo. Não são jogadores também péssimos, né? Se a gente comparar o nosso elenco com outros elencos da Série B, a gente é um dos melhores, né? E falando nas contratações, o Michel é um jogador muito bom do Grêmio, sempre fez ótimas partidas. Claro, tem esse problema de lesão, mas é aquele negócio, é uma aposta, deve vir para produção também, né? Um contrato pequeno, não deu certo, acabou, vai embora no final do ano e acabou. A gente não vai ter que ficar pagando ele, depois rescindindo o contrato. E o Daniel Amorim é uma chance para o cara de 31 anos, é a última chance dele de jogar num clube grande. E eu já digo que ele vai ser o novo Titã da Colina. Grande, 1,91 m, entendeu? Vai ser aquele cara que, nas horas mais difíceis, vai entrar lá para a bola alçada na área do Vasco, tanto no ataque como na defesa, para fazer os gols de cabeça, entendeu? Porque a gente tem que ter um jogador alto para poder fazer isso. Tem que ter a jogada de bola aérea. Porque imagina a gente não sufoca. A gente foi lá, fez 1-0, aí vem um outro time que a gente vai enfrentar, não vou dar o nome de nenhum time, aí o cara numa bola bandida fez um gol. E os caras lá atrás. Meu irmão, joga o Daniel Amorim lá no ataque, lança a bola na área, uma bola ali pode sobrar para ele de cabeça, o cara mais alto que todo mundo. Estou dizendo, o Titã da Colina vai dar certo, hein? E a gente tem que acreditar, entendeu? Porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar pela gente, não. Se a gente começar a esculachar o time agora, quer dizer, o time já entra esculachado. Eu sou da seguinte opinião. Claro que vai ter contratação que eu não vou gostar. Mas, cara, entrou no campo, botou essa camisa aqui, meu irmão, pra mim vai ser o melhor do mundo durante 90 minutos. Depois a gente conversa. Eu concordo com você, Social. Eu acho que é por aí. É claro, é óbvio que, porra, quem é que acha que o Daniel Amorim é o novo, sei lá, é o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo? Não é. É óbvio que não. Ninguém tá longe disso. Mas bota longe nisso, né, cara? Então, assim, ninguém está iludido com isso. Agora, a gente tem que entender que é o que você falou, é a questão da realidade. E aí, o que me chama a atenção nisso, o que me faz dar credibilidade a esses caras, é o que eu estava falando. É porque e são jogadores que jogaram com o Marcelo Cabo, que é o treinador do time, né? É diferente, por exemplo, quando você vê, por exemplo, na temporada passada, que alguns jogadores chegaram que, porra, não tinha nem treinador, né, cara? O treinador era o Ramon, depois entrou o Portuga, depois entrou o Luxemburgo, não sei o quê. Aí chegaram Gustavo Torres, Léo Gil, não sei Léo Gil. Jogadores que, porra, o português lá, por exemplo, o Sapinto, por exemplo, que não conhecia absolutamente nada, né? Não conhecia o futebol brasileiro. Porra, conhecia menos ainda esses caras que chegaram. Então, assim, não foram jogadores que chegaram indicados, nada disso. Então, esses caras, o Daniel Amorim e o Michel, podem ser duas barangas, a gente não sabe, né? O Michel tem um histórico e tal, não sei o quê, mas podem ser duas barangas. Agora, o treinador já trabalhou com os caras, o treinador, e o Marcelo Cabo,
Isso é o que eu estou falando. Marcelo. Mas o Marcelo Cabo é um técnico, eu já ouvi. É um técnico que não é para o Vasco. Porra, o Vasco está na Série B, gente. O Vasco está na Série B. Tem que entender isso. Não adianta querer trazer o Guardiola. Primeiro que não tem dinheiro. Não dá para trazer o Guardiola. Se trouxer o Guardiola é técnico, não é milagreiro. Ele não vai fazer, por exemplo, agora eu vou aliviar até o elenco atual, mas não ia fazer, por exemplo, o Ribamar fazer gol, cara. Não ia. Não ia. Não, esse ninguém faz. Nem nascendo de novo. Exatamente. Então eu vejo dessa forma a coisa. Vai lá, Milson. Tem uma pergunta aqui do Fabiano Reis para você. A pergunta dele é sobre as narrações que você já ouviu. Está falando aqui Vale Rádio, TV, YouTuber também. Qual a narração, de qual narrador e qual gol mais lhe emocionou? Acho que ele está perguntando assim de toda a sua vida, assim, no sentido de desde quando você né, devia ter seus ídolos, né? Quando você era mais jovem, né? Tenho alguns, cara, assim. Eu não vou me lembrar aqui de qual narração, de qual gol, assim, especificamente, porque todo gol do Vasco, cara, é todo gol do Vasco. Para mim não faz diferença, assim, é claro, quer dizer, não faz diferença. Depende da circunstância, né? Tem aqueles gols no finzinho do jogo, que, porra, são... E aí, o gol contra o Fluminense, lá do Fabrício, daquele lateral horroroso que o Vasco teve no Campeonato Carioca, aquilo ali foi um negócio fora de série e tal, e era pouco valia, né? Para campeonato, mas era a circunstância do jogo, era um momento ali que, foi sensacional aquele gol e tal. Mas, assim, eu tenho ídolos, né, cara, na narração e tal, que eu posso enumerar aqui, ó, Valdir Amaral, lá atrás, Valdir Amaral, Jorge Cury, Dolcei Camargo, José Carlos Araújo, que mais? Januário Oliveira. Mas de todos assim, você... Que eu mais curto, que eu mais... Cara, são dois assim, para mim, os número 1. E aí são empatados um pouquinho mais para o Jorge Cury. Jorge Cury e Valdir Amaral. Um pouquinho mais para o Jorge Cury. Né? Porque o Eu também. Uma coisa de trovão, ele dava aquela emoção. Cara, impressionante. Esses dois caras, para mim, são os mais fantásticos. Eu também. Para mim, cara, eu aprendi, né, a gostar do Vasco ouvindo as narrações Jorge Cury, né? Jorge Cury pela Rádio Globo. Então, assim, o Valdir Amaral era aquela coisa mais passada, né? Cadenciada. Eu tenho dois caras que eu gosto muito. O Calheiros, ele imita bem. Eu gosto muito do José Carlos Araújo, né, na rádio, porque eu acho que ele dá uma emoção no rádio que poucos têm. Eu escuto rádio na maioria dos lugares, São Paulo, essas coisas, não vejo aquela emoção, aquele tratamento do produto como ele faz, né? Eu gosto muito dele, e eu gostava, assim, achava muito engraçado, assim, as sacadas, os bordões, Januário de Oliveira. E o gol? Eu achava esse cara, tá lá um corpo... Não, tem muito. Ontem eu estava assistindo a live lá do Fábio, né? E tava lá o Evaldo José. O Evaldo José tem uma voz marcante também, cara, né? Não é muito falado. Luciano assim, do Vale. Mas o Evaldo José, né, tem uma voz muito, né, emblemática, assim. São vários. A rádio, cara, é porque, assim, hoje em dia, né, infelizmente, as pessoas, né, não perderam um pouco isso, né, cara? Antigamente é que a gente tinha o vínculo que a gente tinha para acompanhar era a rádio. E aí a gente, você transmitir aquilo que está acontecendo em campo não é fácil, não, cara. E tinha locutor que conseguia fazer isso, parecia que estava vendo o jogo ali, o cara saía narrando, né? Tinha vários bordões, né? Cara, coisa assim interessante, cara. Era realmente fantástico, realmente. Verdade. Eu sou, aliás, eu sou assim apaixonado pela galera do rádio, né, cara? Narração de rádio. Gosto de narração de TV. Gosto, por exemplo, do Galvão Bueno. O pessoal critica muito ele. Eu gosto. Eu acho que ele já teve numa fase melhor, né? Mas eu gosto, mas assim, de TV e rádio, eu ainda vou na rádio. Acho que rádio é mais. Rádio e dessa safra nova aí, assim, mais recente, quem você assim diferencia e você gosta mais? Cara, assim, eu acho o Bruno Cantarelli um cara que é interessante.
que mais aí? Sei lá, cara, eu não vejo muito. Eu não vejo muito assim uma renovação. Eu só conheço o Bruno Cantarelli de novo. Você acha que muitos deles, assim, eu tenho essa concepção comigo, não sei se eu estou correto, e você que é o cara de rádio, um cara da tua profissão, acho que você pode ter esse feeling de filtrar isso melhor e entender. Você acha que muitos desses narradores novos, eles não buscam meio que imitar alguns narradores antigos e aí querem postar voz? Você não acha que existe isso ou eu estou viajando na maionese aí? Eu não sei se imitar a palavra, né? Mas eu acho que pode ser eu acho que é uma influência, né? Eu, por exemplo, eu uso pela influência, eu uso algumas coisas do Jorge Cury, né? Quando eram decorridos, aquilo é fantástico. E aí é uma licença, peço uma licença. Tem peixe na rede, rapaz, aquilo era fantástico. Esse é o Valdir, né? O Valdir Amaral. O Valdir, não, então eu juntando os narradores. Choveu na horta do Vasco da Gama. Roberto, 10. Camisa dele, indivíduo competente. Agora, Jorge Cury era um negócio mais rasgado, aquela coisa do. Quando eram decorridos, ele forçava o ridos e tal. Isso eu acho legal pra caramba. Até a narração de pênalti, cara. A gente colocou um dia aqui no canal aquela decisão de 77, né? O Vasco e Flamengo, o Vasco ganhando os pênaltis, com a narração do Jorge Cury. Cara, aquilo é de arrepiar. De arrepiar, dele, em pênalti, em cobrança de pênalti, aquela coisa assim, realmente, né? Uma coisa que são 10 pênaltis no mínimo e o cara narrar os pênaltis sempre da mesma forma, cara. Então, assim, é fantástico, realmente, é muito, muito, muito prazeroso, né? A gente, é o que eu digo, assim, a gente que viveu, você, cara, o social não viveu isso, não, mas eu e você, a gente viveu essa era, né, do rádio, essa era. Ele pegou um pouquinho ali, né, o Meilson? Ele pegou o Garotinho, que também é um cara. Não, mas eu tô falando assim, naquela época mesmo, que não tinha TV. Que não tinha TV. O Silvio Luiz, vulgo iogurte. Não, mas eu tô falando antes, então, que não tinha TV. Era rádio mesmo, e assim, você ia assistir os gols do Fantástico no domingo, o só passava ali e acabou-se. Com a zebrinha. Não tinha como. Exatamente, a zebrinha. Aparecia lá e saía os gols ali. Você ficava, eu me lembro, cara, eu ficava ansioso para, né, ver, imaginando como é que tinha sido aquele gol e só ia poder ver à noite, quer dizer, é uma coisa realmente assim surreal, assim, mas é nostálgico, mas assim, hoje não. O Fabiano Reis colocou aí, vou procurar no YouTube as narrações do Jorge Cury, você vai encontrar lá maravilhas, pérolas, né, das narrações, não só do Jorge Cury, mas do Valdir Amaral, do próprio José Carlos Araújo, né, do próprio Luciano Duval, e vários locutores realmente emblemáticos, né, do nosso futebol brasileiro. Mas assim, é muito diferente assim, e há uma diferença, né, de você narrar um jogo na TV. Pronto, é outra questão que eu queria ver com você, cara. É muito diferente você conseguir narrar um jogo na TV, né, que aí você tem que narrar mais espaçado, né, diferente do rádio, que você narra ali corrido. Qual é essa diferença básica nisso? Então, aqui até o nosso querido Nelson Cruz, que está acompanhando aqui, disse que lembrou do Gustavo Villani. Eu acho, eu não curto, não. Eu gosto do Dandan, do Daniel. Eu gosto do Daniel também. Eu gosto muito do Daniel. Gosto muito do Daniel. Eu ia falar o time dele, não sei se podia, mas tudo bem. Mas o Dandan eu acho muito legal. O Gustavo Villani, eu sei lá, acho que tem umas coisas ali, meio negócio de videogame, que eu acho que é meio forçado ali, um monte de bordões. Mas esse lance que você perguntou, o Meilson, assim, tem duas situações, né? Hoje você tem o rádio, ok? Você tem a televisão, ok? E você tem a internet. Isso é uma das grandes discussões que se tem lá na Vasco TV, inclusive. Porque na Vasco TV, na maior parte do tempo, a transmissão é via YouTube e tal, eu entendo, e aí é uma leitura que eu faço, que você tem que dar uma acelerada, né? Não necessariamente no jogo, porque às vezes o jogo, mas eu acho que você tem que preencher. Eu acho que eu entendo que o YouTube não é a TV. YouTube não é TV. Entendeu? Então, quando você está aqui, porque o cara normalmente, quando está no YouTube, o cara está aqui. Quer dizer, a gente está aqui, por exemplo, eu estou com a televisão ligada aqui, Atlético Mineiro está jogando. Aí 0 eu dou uma olhada.
Eu dou uma olhada ali no Atlético Mineiro, eu estou conversando com vocês, eu estou olhando aqui o comentário, daqui a pouco eu olho o celular, eu vejo não sei o quê, e a gente está interagindo com uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se você tiver numa dessas plataformas, se tiver um negócio ali, bola tocada, rolada na ponta, vem o jogador do Vasco, cruzado. Eu acho que o cara... Aí. Entendeu? Eu acho que perde a atenção. Acho que você vai fazer outra coisa. Você está entendendo? Eu acho que isso é muito mais. E aí é uma leitura, repito, é uma leitura que eu faço. Eu acho que isso é muito mais do momento que a gente vive, né, cara? A gente hoje vive um mundo de ansiedade. A gente está toda hora fazendo coisa, informação chegando pra caramba, e pai, não sei o que, e celular e WhatsApp. Pô, o Meilson sabe disso. O Insociável também, mas o Meilson principalmente. A gente ia para assistir um jogo de futebol, a gente assistia um jogo de futebol. A gente sentava ali no estádio para assistir cada detalhe. Hoje você está ali, mas você está no celular, você está conversando no WhatsApp, você está tirando fotos, você está olhando para lá. Porque a dinâmica do jogo, ela não acompanha essa velocidade que a gente tem, essa necessidade de informação o tempo todo, né? Então, assim, eu faço essa leitura, mas tem uma diferença na televisão, por causa da dinâmica, e aí você tem que dar uma seguradinha, né, cara? Você tem que dar uma travada. Para mim é mais difícil, porque eu falo pra caramba, e eu sou acelerado pra caramba, para mim é mais difícil, porque eu gosto de acelerar o negócio, mas a gente faz, cara, a gente faz, sacou? É isso aí. Eu quero pedir desculpa à galera que tem muitas mensagens aqui, a gente está colocando todas, porque é para a gente conseguir interagir mais com o Calheiros, mas eu prometo que a gente vai liberar o Calheiros mais cedo, né, Social? Porque o Calheiros vem numa batida grande aí, né? Tá complicado. Narrando jogos, né? Então tem que dar um descanso também. É live, é narração de jogo, é canal. Também, E é assim, só que antes, né? Nós já estamos quase chegando a hora de lá, mas eu quero convidar o Calheiros, né, para participar de um quadro que a gente tem aqui, Calheiros. Um quadro novo aqui no nosso programa aqui, né? Que é o polêmico. Que é o cumprimento ou passa reto, entendeu? Então fica à vontade de participar, para a gente participar. Eu quero ver sua opinião assim sobre algumas pessoas aqui. Eu não sei se a produção vai colocar a vinheta aí ou eu coloco daqui. Eu vou... Pronto. Então vamos para o primeiro, né? Quem será o primeiro? Que o Calheiros vai fazer a sua análise aqui. Vasco TV, 1 milhão. E aí, Calheiros? Cumprimento ou passa reto? Cumprimento por algumas razões. Primeira, porque o Vasco, né? Então, tudo que está relacionado ao Vasco eu cumprimento, fato. Segundo, porque o trabalho que é feito na Vasco TV, pelo menos até agora, o dia que não for, pode ter certeza que eu não ficarei lá. O trabalho que é feito até agora é um trabalho que tem como objetivo o Vasco. O Vasco. É claro, isso é óbvio. Se tem por exemplo, como aconteceu a inauguração do CT na gestão lá do Alexandre Campeiro e tal, é óbvio que você tem que levar a informação para o torcedor e tal, vai lá entrevistar o presidente e tal, e às vezes as pessoas confundem e acham que isso aí é fazer campanha, propaganda, que o Vasco fica o tempo todo com o negócio de campanha política, né? Mas a Vasco TV, eu cumprimento por causa disso, porque a gente tem essa orientação, inclusive a Vanessa Rich falou isso, inclusive no jogo, no sábado, falou sobre isso, não tem fim político, até porque todos os candidatos, né, que participaram das últimas eleições, eles tinham projetos com a Vasco TV. A Vasco TV é uma ferramenta para o vascaíno. O vascaíno tem que entender isso. É uma ferramenta para o Vasco. Você pode concordar, discordar. Não gosto do Calheiros, tem todo direito. Beleza, eu gosto disso, não gosto da Vanessa, acho que isso, não sei o quê. Mas é uma ferramenta importante para o vascaíno. Um canal de comunicação do clube com o torcedor e sem filtros, né, cara? Sem aquele jornalista que nunca pisou em São Januário e aí ele pega... E aí ele escreve sobre o Vasco como se ele conhecesse profundamente. Ali não, ali as pessoas são vascaínos, são de dentro do Vasco. Então, eu cumprimento exatamente por isso. O dia que isso mudar, se isso mudar, vocês podem ter certeza absoluta que eu vou ser o primeiro a falar que eu não concordo e meto o pé.
Beleza, vamos para o segundo aí. Quem será agora? O nosso presidente, né? Presidente do nosso, não, do Vasco da Gama, porque se a gente ser nosso presidente, o povo já vai achar aqui que a gente é salgadete aqui, né? Não tem salgadete, não tem levendete aqui, não tem nada. A gente é Vasco aqui. Então, o presidente do Vasco, que está hoje lá na cadeira, é ele. Se amanhã vai estar, não sei se ele vai estar, para mim pouco importa. O que importa é que ele esteja lá e que esteja trabalhando em prol do Vasco. Para mim, isso é o que importa. Então, sobre o Jorge Salgado, Calheiros, o que você nos diz? Cumprimento ou passa reto? Olha, eu passo reto. Sabe por que eu passo reto? Ou cumprimento? Porque, assim, na verdade, eu passo reto para todos eles. Fosse qualquer um, se fosse o Leven aí, ou se fosse o Campelo, ou se fosse o cumprimento, tudo bem, pode ser cumprimento, porque é a questão de educação, né? Cumprimento. Mas, assim, pessoalmente, não há o que se falar, eu não tenho o que falar de nenhum deles. Todos eles foram no Pop Bola, foram lá no canal do Pop Bola, no Rock Bola. Todos eles foram super gentis, concederam entrevista, conversei com todos eles, apresentaram, fizemos perguntas, falamos com eles, foram... Então, assim, eu acho que é prematuro para a gente dizer que é uma gestão ruim ou boa, acho que é muito pouco tempo, né? A gente, por exemplo, está vendo o Pássaro, agora falando do Pássaro, que é um homem de confiança da direção, fazendo um trabalho que é aparentemente muito bom, mas eu acho que também é muito cedo. Claro que é legal, bacana, parece ser muito bom, mas acho que é muito cedo. Então, acho que a questão da diretoria é isso. Então, assim, cumprimentar ou passar reta, eu ainda não tenho uma opinião formada, porque eu acho que tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo, né? Para a gente avaliar a gestão. Como pessoa, eu cumprimento todos eles, cumprimento todos eles, sempre foram todos muito gentis, solícitos, então eu não tenho absolutamente, pessoalmente, nada contra nenhum deles. Então, é difícil de responder. Politicamente, já falei isso em vários canais, inclusive, politicamente, eu não consegui enxergar em nenhum deles diferenciar quem é o mocinho e quem é o vilão. Eu sempre que tenho uma coisa que, não, isso aqui está certo. Pô, mas aí tem isso aqui, porque isso aqui não está certo por causa daquilo ali. Entendeu? É isso, eu não consigo enxergar nele, dessa galera toda, quem eu consegui ainda, ou quem enxerga Vasco da maneira, com ressalvas, né? Porque tem algumas coisas que eu não concordo, mas que enxerga Vasco da maneira como eu penso, é o Sérgio Frias, que eu acho que é um cara que coloca o Vasco acima de tudo, é um cara que pensa no Vasco, em primeiro lugar o Vasco. Você vê que ele não entra no negócio de campanha, nada que seja contra o Vasco, ele se coloca, mesmo que seja favorável à situação, e se for bom para o Vasco, entendeu? Então, é um cara que pensa o Vasco mais ou menos como eu penso, de sempre o Vasco em primeiro lugar e tal. Agora, tem algumas coisas que eu acho que não já foram, essa coisa do Eurico vive e tal. O Eurico foi importante numa época, passou, acabou, entendeu? Tenho que respeitar ele, mas o futebol mudou, as coisas são diferentes. Então é isso. Não sei se eu respondi, fiquei meio em cima do muro aí, eu sei que a galera vai falar isso, mas de verdade é o que eu penso. Mas você tem que falar, mas o quadro é falar o que pensa, né, pô? Não tem... Claro. Não dá para dizer que eu apoio. Não apoio. Eu não tenho. Acho que eu tenho. Quer dizer, eu apoio o presidente, o Vasco, né? Seja lá quem for. Né? Seja lá quem for, como tem que cobrar. Da mesma maneira porque eu fui falar, o nosso presidente, né? Os caras dizem, o cara é salgadete. Não é isso. Eu falei nosso presidente porque ele está representando o Vasco da Gama. Isso. Quem está lá na cadeira é ele. Né? É isso, mas entendeu? A gente tem que explicar e desenhar, porque senão tem gente que não adianta, meio. Mas não adianta, eu já desisti. Mas é isso, aí sabe o que é capaz de fazer? Aí vão editar, que a galera tem isso, aí edita assim, você fala do nosso presidente, aí eu falo do passa régua ou passa pano, não sei o quê, aí coloco ali, olha, tá vendo? Mas isso não se constrói não, né, Calheiros? Porque quando há verdade, né, nos fatos, se constrói mentiras, né? Não adianta você criar factóis, né, porque tem muita gente que cria isso, né, para poder ganhar audiência, ganhar likes, né, visualizações. Então, assim, não é por aí, o intuito do nosso canal não é esse, né? Então, assim... Milson, nesse tempo todo de Vasco TV, eu tive contato uma vez, pessoalmente, com o Jorge Salgado, né?
Foi, se eu não me engano, foi na estreia da Vasco TV que eu fiz. Foi a primeira. Ele entrou, não esqueço, de máscara e tal, ele entrou, eu estava lá, não sei o que, me cumprimentou educadamente, e claro, né, e eu retribuí educadamente. Ele desejou boa transmissão, boa sorte, obrigado, e ponto, é isso. E aí, entendeu? É isso. Depois não vi mais, vou lá, faço o meu trabalho, ponto final e tal. O Vasco ganha, fico feliz, o Vasco perde, eu fico na bronca, falo mesmo, falo às vezes, porra, já até virou meme aí, o pé da vida lá com Vasco e Grêmio, mandei pro inferno, vá pro inferno, você é puto, porque eu torço pelo Vasco, porra. Como é que eu vou ficar feliz com o Vasco perdendo? E é isso. Se tiver que cobrar, acho que cobrar e acabou. O presidente está lá para servir. Presidente, o dirigente no Vasco está. No Vasco, qualquer dirigente, o governador, o prefeito, o presidente da República tem que ser cobrado. Ele está lá para servir. Ele está lá para servir. É isso que as pessoas têm que entender. Perfeito. Antes de passar para o outro, só pegar a deixa aí que o Carlos falou, do Sérgio Frias, dizer que o Sérgio vai estar conosco aqui na live do dia 8 de junho, na terça que vem agora, vai ter um jogo do Vasco, nós não vamos ter a terça vascaína, não vamos ter um pós-jogo, mas o Sérgio Frias vai estar com a gente aqui no dia 8 de junho, aqui no canal Vascaíno Nordeste. Vamos para o próximo, então. Quem será o próximo? Olha aí. Leva esse ano. Cumprimento, passo reto, cumprimento, é a mesma coisa, a mesma coisa. Eu falei com o passo reto que se aí editarem, aí vão pensar assim, porra, ele falou do Salgado também, passa reto primeiro, então ele falou agora, porra, sacaneei o cara aí. É a mesma coisa. Um cara super gentil. Aliás, tive muita dificuldade de marcar a entrevista com ele, porque por causa da agenda dele, aquela coisa toda, está numa correria, e foi curioso, porque olha só como é que são as coisas. Eu conversei com todo mundo no canal do Pop Bola, não foi no Rock Bola, não, foi no canal do Pop Bola. Conversei com o Luiz Manuel, com o Fred Lopes, com o Ariston, conversei com o Campelo, conversei com o Jorge Salgado. Aí o Campelo deu uma declaração lá que colocou o nome do Roberto Monteiro. Eu dei o direito do Roberto Monteiro também de se pronunciar, porque a democracia, né, ele foi citado. Falei com o Roberto Monteiro, falei com o Júlio Brandt, e aí faltava o Leven. O Leven estava sem horário, estava difícil, estava complicado o horário por conta de não sei o que, blá, 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 blá. E aí o que aconteceu? Eu marquei com ele, a eleição, se não me engano, foi no dia 7, e aí eu marquei com ele no dia... Não, minto, eu tinha marcado com ele tipo dia 10, era uma coisa assim, dia 10, acho que era isso. Dia 10, e aí nessa correria, nessa loucura, a eleição aconteceu, a eleição do dia 7. E aí eu mantive, né? Que eu trouxe todos, não teria por que não levá-lo. E aí, o nome do quadro no canal Pop Bola era Fala Presidente. E era para todos. Tem a arte com todos. Fala Presidente com a foto do Sérgio Frias, Fala Presidente com a foto do Campelo, do Salgado, Fala Presidente com a foto do Brandt, com todos. E aí eu fui divulgar, eu fui massacrado. Porra, já é o presidente. Aí, só que eu tenho isso tudo guardado. Aí eu falei, cara, olha só, se informa, meu querido. Eu não brigo com o vascaíno, já disse, não brigo nunca com o vascaíno. O cara veio me esculachando, falando. Eu falei, cara, você tá enganado, cara. Olha aqui, deixa eu te mostrar aqui. Aí botei lá no Twitter, aqui, eu falei com todos eles, todos aqui, a arte é igualzinha. Fala Presidente para todos, é uma tradição do canal Pop Bola. Do Pop Bola a gente leva os candidatos a presidente e tal. E aí conversei com o Leven e fui muito cuidadoso, porque ele falou, não, sou presidente. Eu falei, o Leven, a eleição está nessa, tem outra e tal, vamos falar dos projetos. O que sempre me interessou foi o projeto para o Vasco, não era o processo político em si e tal, e aquela coisa, e eu fiz a entrevista com ele como qualquer outro. Então, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Acho que ele tem virtudes, tem defeitos. Da mesma maneira, isso, virtudes e defeitos, que eu digo na forma de conduzir
politicamente, né, a sua campanha e tal. Né? Como pessoa, nenhum problema com nenhum deles. Pelo contrário, sempre foram muito gentis e muito agradáveis, sempre me atenderam muito bem. Aliás, me pronunciei quando o Levin que saiu. O Levin é o presidente, foi lá, parabéns, presidente, conte comigo, conte com o meu apoio. Aí depois a coisa saiu, Jorge Salgado é o presidente. Parabéns, presidente Jorge Salgado, conte com o meu apoio. E é isso, sou vascaíno agora. Contar com o meu apoio não significa ser baba-ovo. É isso que as pessoas têm que entender. Contar com apoio é apoiar para o bem do Vasco. Se pisar na bola, vou ser o primeiro a criticar. Mas não tenha dúvida, seja lá qual for o presidente. É isso aí. Vamos para o próximo agora. Alex, se você tiver alguém que você quiser se abster de opinar, fica à vontade, viu, querida? Aqui você, você é quem manda. Você é quem manda. Não, eu falo. Vamos para o próximo aí. Cara, o Passarudo. Hoje eu cumprimento ele, assim, porque eu estou levando muita fé no que ele está fazendo. Estou curtindo muito o que ele está fazendo agora. Embora tenha falado agora há pouco que é prematuro. Acho que é prematuro. A gente tem agora que a pergunta ali, na verdade, tá a foto do Pássaro, mas embaixo tá. Você aproveita e fala dos dois. É o elenco atual também que está perguntando. Se você cumprimenta ou passa reto, aí você já faz um pacote. Cara, porra, essa é a mais difícil de todas, sabia? É mais difícil. Mas eu cumprimento também, sabe por quê? Por causa da garotada, cara. Eu levo muita fé nos moleques, né? Eu levo muita fé. Eu acho que a gente tem bons valores ali. E não sou eu que estou dizendo, os títulos que eles conquistaram já mostra isso. O trabalho que é feito pelo Carlos Brasil, que se tiver aí o Carlos Brasil, eu cumprimento muito, né? O Carlos Brasil, com o Siston também cumprimento muito. Quem não assistiu, se tiver a oportunidade, assista a Vasco Internacional aí, busque aí. O Vasco foi eliminado na Copa do Brasil pelo Internacional, perdeu os 2 jogos, mas jogou lá, assim, lá no Beira-Rio, jogou. Eu vi. E muito menino. Vinícius menino, perdeu muitos gols. Nem sub-20 era, né? Ele nem sub-20 era. Então, assim, e assim, desfalcado de vários jogadores que subiram agora para o time principal, né? Reformulou totalmente o elenco, né? Com muitos jovens ali que sub-17, inclusive, né? Cara, aquele Andrei, se não mudar, aquele cara vai ser um craque, viu? Exatamente. O meio campo do Vasco, com o Moreninho, o Arthur Andrei. também. Não, o Andrei, só talvez chama atenção, porque ele é muito técnico, cara. Ele só tem 17 anos, o Andrei. O Arthur, o Marcos, como é que é o nome dele? É Marcos Júnior? Marcos Dias. Marcos Dias, isso, Marcos Dias, que é um jogador. Um atacante, um atacante rápido, joga de centroavante, mas joga de lado também. O próprio Caio. O Vinícius. O Vinícius tem um pouco de pé atrás, mas ainda tem um pouquinho de paciência com ele, que ele é garoto. O JP Galvão. A dupla de zaga, eu gosto muito do Zé Vitor e do Menezes. Quem é mais? Caio Buiú, né? Caio Buiú. Porra, o Caio Eduardo, aquele moleque que joga muita bola agora. É claro, profissional é outra parada, a gente tem que ver. Né? Mas então, assim, então o elenco, eu cumprimento também por causa disso, porque eu vejo, porra, MT para mim é um jogadoraço. Acho que o Laranjeira é um jogador muito bom. O Figueiredo é um jogadoraço. Que eu acredito muito nesses moleques, que é a base do Vasco. Que é a base, né? Sim. A base do time é a base mesmo, é a garotada. Agora, Marquinhos Gabriel, pé atrás. Rômulo, pé atrás. O Zeca, gosto muito. Léo Matos, gosto muito. Né? São laterais que hoje, para o futebol brasileiro, estão ali na média, de repente até um pouquinho acima. Que mais? Leandro Castan, fisicamente, é um zagueirão. Se ele estiver bem, fisicamente, se ele estiver bem, é um zagueirão, mas tem que ver se ele está bem. Ricardo Graça, gosto muito. Fernando é um zagueiro que ainda falta um pouquinho, mas eu acho que é um zagueiro que pode funcionar. Andrei também tem um pouquinho de pé atrás dele, acho que é um jogadoraço, mas é um jogador meio lento, segura muita bola, enfim. Então, assim, no conjunto, eu acho que a gente está bem servido. Pode melhorar, mas está bem servido. É isso aí. Antes de ir para o próximo, lembrar a galera aí, se tiver mais uma pergunta aí para o Calheiros, manda aqui no chat aqui que a gente pergunta para o Calheiros antes dele
dele partir. Vamos para o próximo aí. Quem é o próximo agora para ver o que o Calheiros vai falar? Esse eu passo reto. Eita, eita, passo muito reto. Eu vou acompanhar você. Sabe por que eu passo reto? Vou te dizer por que eu passo reto. Não é porque ele é flamenguista. Não, não é nada mas ele tem noção mesmo, cara. É um cara assim, é um cara até inteligente, é um cara que a gente vê que tem de futebol, mas ele, sei lá, eu tô me antecipando, eu tô dando a opinião no lugar do Calheiros aqui. É porque, pô, me incomoda realmente profundamente, cara. Mas me desculpa, galera. Fala aí primeiro. Eu passo reto, vou te dizer por quê. Porque eu acho que ele entrou numa que alguns jornalistas estão entrando, que é justamente de caça-like. Caça-like, como é que é? Caça-like, não sei mais o que. Caça-views. É isso. Caça-views, caça-like, acho que ele entrou nessa. Entendeu? Eu acho até que ele tem alguns posicionamentos bem pertinentes, algumas colocações bem pertinentes e legais e tal, mas ele entrou nessa. E eu tive uma experiência que não foi muito bacana com ele, que foi o seguinte: ele fez um comentário completamente imbecil, e aí é o que eu falei, que eu estava falando há pouco aqui, por isso que eu falo que o vascaíno tem todo o direito de criticar, e porque o vascaíno, ele conhece, ele frequenta, ele está ali, ele sabe como é que é o clube, né? E ele fez um comentário assim absurdo, e eu não sei, eu tenho dúvidas até se ele já foi alguma vez na vida a São Januário. Tá? Igual o Rica Perrone, que é outro também que eu já, se tiver aí na lista, já pode, não precisa nem colocar, que eu também passo reto. Entendeu? Que nunca botou o pé, não conhece, não está ali dentro, não sabe como é que é, e aí sabe escrever bem um texto, então, aí cria um texto, escreve um texto, e que as pessoas compram aquilo ali como verdade absoluta de um cara que nunca pisou em São Januário. Então, o Mauro, não sei se é o caso se ele pisou ou não pisou, e tal, mas se pisou, eu te garanto que foi muito pouco e muito menos do que eu, né? Só para falar isso. Né? E não nesse grama onde ele pisou. E muito menos do que a maioria dos vascaínos que frequentam. Então, assim, eu fui no Twitter dele e escrevi. Falei, você está enganado, E o cara simplesmente me bloqueou. Então, bicho, Mas ele é assim com todo mundo. Ele só aceita que concorde com ele. Se não concordar, é bloque. Exatamente, eu não faço isso. Se você discorda de mim, eu vou trocar ideia. Se você for deselegante, porque eu não xingo ninguém, né? Se você for deselegante, aí eu deixo você falando sozinho, ou então eu começo. Agora eu estou adotando uma tática diferente, que eu fico zoando, principalmente no Twitter. Twitter é o paraíso dos machões de internet. O cara vai lá, te xinga gratuitamente, né? Às vezes eu troco ideia, às vezes, pô, cara, ele tá fazendo isso, bicho, pô, você tá falando aí, mas o cara tá afim de criar treta, aí eu começo a colocar uns gifs, mandando beijinho, boto rebolando, entendeu, cara? Aí eu venço o cara pelo tipo assim, bicho, tu não vai conseguir brigar comigo, porque eu não vou cair na pilha, entendeu? E é isso, e acho que o que ele faz, ele bloquear, cara, é o cara se achar acima do bem e do mal e dono da verdade. E ninguém é dono da verdade, nem eu, né? Nem eu. Não estou falando que é a verdade absoluta, mas essa é a verdade que eu acredito, pelo menos. É isso aí. Eu acho que agora é o último que vem por aí. Ai. Acho que é o último agora que vem por aí. Na verdade, são dois, né? O Eurico e o Euriquinho. E aí, Calheiros, cumprimenta ou passa os dois? Eu cumprimento e passo reto. Cumprimento o Eurico, que eu acho que foi, já disse isso muitas vezes, acho que foi o maior dirigente que o Vasco já teve. Cometeu muitos erros, né? Não foi um dirigente... outros dirigentes do futebol brasileiro fizeram, ou pelo menos tentaram fazer o que ele fez e não conseguiu, e o pessoal colocou como queridinho, né? Mas eu acho que o Eurico teve a sua, principalmente não como presidente, acho que como presidente foi um fracasso, foi muito ruim, administrativamente ele foi péssimo, mas ele como dirigente de futebol, ele foi muito bom. Agora, a época dele passou, tá? A época dele passou, eu acho que o Vasco ficou
ficou preso a esse modelo por muito tempo, tanto que hoje a gente vê isso, essa coisa de o dirigente tem que dar soco na mesa. Ô, Calheiro, você não acha que ele misturava um pouco? Eu acho, não, eu tenho certeza, ele misturava muito a pessoa física dele com o Vasco, né? Eu acho que isso era um dos grandes problemas dele, assim, ele não sabia diferenciar aquela coisa, né, de ser o dirigente e ser a pessoa física, Eurico Miranda, e aí misturava as coisas, e ele tinha aquele temperamento dele, aquela forma de agir, truculento, e aí aquilo ali, cara, misturava e terminava dando porcaria. Mas ele não era assim, não, Meilson. Quem conheceu não, ele... então, eu digo, mas ele passava isso pra gente, pra imprensa, né? Tá entendendo? Na verdade, o que acontece? Ele era um cara que ele batia muito de frente, né? Ele batia muito de frente com muita coisa que a gente vê que tem mesmo de sacanagem, de sujeira, entendeu? É o cara, é o dirigente lá do Flamengo que não aparece no arbitral, na reunião, não sei o quê, que manda um representante que assina, por exemplo, um regulamento e depois não quer cumprir. Entendeu? E com o Eurico, ele conhecia muito de futebol, ele batia de frente, cara. E aí ele começou, quando bate de frente com os queridinhos da mídia, né? E quando bate de frente até com a própria mídia, de não dar molezinha ali dentro, ele começou a criar inimigos. E aí, a postura dele também, né? A maneira... E talvez eu acho que ele também... Acho que ele se perdeu um pouquinho quando ele virou deputado, quando ele começou a achar que também era muito maior do que ele era efetivamente. É isso que eu falei, né? Aí misturou. Talvez ele tenha se achado mais poderoso do que, né? Mas isso também é apenas uma suposição. E aí eu acho que ele começou a criar essa antipatia, né? E tudo que ele falava, aí virou, entendeu, cara? Você vê que, por exemplo... Ele foi o primeiro cara que falou da espanholização do futebol brasileiro. O que a gente está vendo hoje aí? Você está entendendo? E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ele foi o primeiro cara que falou da Lei Pelé, que ia tirar do clube formador para botar na mão do empresário. Alguém fala? Ninguém fala isso. Todo mundo reclama, não sei o quê, mas foi o cara que falou lá atrás, porque ele conhecia. Entendeu? Só que ele também não colaborou em ser uma pessoa mais simpática, digamos assim. Mas eu acho que foi um baita dirigente, passou o tempo dele. Acho que o pior não foi nem deixou o Vasco com dívida com isso ou com aquilo, não. Acho que a pior coisa que aconteceu no Vasco foi porque, como ele era um cara centralizador, falei isso com o Sérgio Frias, inclusive, é um cara centralizador, outras lideranças não surgiram no Vasco, né? O Vasco tem uma lacuna, tem um hiato aí de lideranças. Você não tem lideranças, as lideranças agora estão tentando surgir lideranças e lideranças que seguem esse modelo do charuto, de dar soco na mesa e tal. Eu acho que isso já foi, entendeu? Então eu penso dessa maneira, mas eu cumprimento que eu respeito a importância dele na história. O Euriquinho, não o conheço. Ainda vou ter a oportunidade de levá-lo, porque eu levo todo mundo no canal lá no Pop Bola, seja Eurico, seja Leven, levei o Vitor Roma, fui execrado, porque o Vitor Roma e tal, me atendeu gentilmente, levei o nosso querido Thiago Fontes, fui execrado, vou levar o Mário Coelho, vou convidar o Mário Coelho, vou levar o Euriquinho. O único quesito para participar é ser vascaíno, que eu acho que todo mundo tem que saber o que pensam as pessoas mesmo que pensam diferentes. Só que o Euriquinho, assim, aí eu só o conheço pelo Twitter, que eu sigo no Twitter. Eu acho que é uma postura que eu não respeito, mas que eu não acho legal, entendeu, cara? Da guerra. Eu acho que o Vasco ele tem que ser apaziguado, e só pode ser apaziguado se todos nós apaziguarmos, entendermos. Por mais diferenças que a gente tem uns dos outros, né? Eu acho que a gente tem que manter ali um nível de respeito, cara. Imagina, eu não concordo com o Meilson, começa a ofender o Meilson aqui, de tudo quanto é jeito de xingar. Eu acho que isso não... Entendeu? Como discordei sempre de chamarem o Eurico um câncer no Vasco, eu sempre discordei disso. Eu acho que isso não é crítica, eu acho que isso
não traz absolutamente nenhum benefício para o clube você xingar, ofender a pessoa, né? O CPF, a questão pessoal. Eu não acho isso legal. Então, por isso que eu passo reto por conta dessa postura aí do Twitter, que é a única forma que eu conheço. Mas ainda vou ter oportunidade de conhecê-lo para saber se é isso mesmo ou não, né? Ou pelo menos dentro da minha avaliação. Que acabaram-se. Quem seria analisado aqui pelo nosso. Não, mas só voltando um pouquinho do Euriquinho, cara, só para finalizar para do Euriquinho, eu gostaria. Você que está mais próximo aí, você conhece mais os bastidores do Vasco que a gente. Mas acho que o Euriquinho tem pujança, tem força nos bastidores do Vasco para, de repente, levantar uma possível candidatura dele ou de algum aliado. Você acha que ele pega esse nome do pai ou é diferente? Você acha que não? O que você acha dessa situação? Eu acho que não. Não, né? O Eurico era o Eurico, né, cara? O Eurico é diferente, né? O Eurico, eu acho até que ele conhece muito de Vasco, né? Porque ele, viveu ali, mas... Cresceu ali dentro, né? Cresceu ali dentro, né? Mas eu acho que ele... Mas é o que eu estou falando. Você não acha que ele usa um pouco a figura do pai, não, para poder se projetar nesse sentido, ou não? Eu não sei, Até com essa atitude assim um pouco parecida. Claro que isso é do Gênesis também, né? Quem é filho de peixe, peixinho né? A gente sabe como é. Mas eu digo assim, no sentido de que de repente, porque ele é um cara também inteligente, né? O Eurico é um cara inteligente. Então, de repente, né? Você não acha que pode ser também isso ou não? Eu não sei, porque assim, é o que eu estou te falando. Eu só o conheço via Twitter, né? Então, assim, internet é diferente, né, cara? Às vezes, internet eu tenho amigos que são insuportáveis na internet e o cara pessoalmente é super gente boa. É outra coisa. Entendeu? Aí na internet, sei lá. Mauro César é um deles? Mas aí, o que é que o Nelson está dizendo aí, ó? Gosto de você mais alterado. O Nelson Cruz gosta de mim, gosta de ver alterado. O Calê está lá aqui hoje, tranquilo. Se eu estou no rock bola, eu ia dar uma resposta para ele, que ele sabe como é que a gente faz a resposta lá, mas aqui eu não vou fazer isso. Mas o que acontece? Então, eu acho que não, cara. Eu acho que pode ser o jeito dele, ok? Mas eu acho, o que eu penso é o seguinte, e sem sombra de dúvida, que ele conhece muita coisa ali dentro, porque, de fato, o pai dele estava ali o tempo todo, presente e tal, e ele estava sempre ali e tal. Eu acho que podia ser... assim, o que acontece? Eu acho que essa questão da polarização, e a gente vê isso no país, né? A gente vê isso no país, é uma estratégia, né? Que foi muito usada e que é muito usada, mas que eu acho que as pessoas estão começando a entender que isso não é um modelo que não dá mais, não segue mais, entendeu? E eu acho que pode ser, estrategicamente, criar essa polarização, nós contra eles. Se você está comigo, você é contra ele, entendeu? Isso fideliza ali, de repente, politicamente um ou outro e tal. Mas, cara, eu acho que isso não cabe mais. E no futebol, então, não cabe mesmo. Por isso que eu sou muito contra essa coisa de dar soco na mesa. Olha que eu não sou bem assim, não. Acho que, eu vibrava quando o Eurico entrava por dentro do campo. Entrou lá no Paulo César de Oliveira. Eu estava nesse jogo. Eu estava nesse jogo também. Eu vibrei, Paraná. Do cara dele de fazer, de virar a mesa, de dar esporro, de não sei o quê. Só que eu acho que o futebol hoje não é mais assim, cara. Eu acho que o futebol... E eu vou dar um exemplo aqui. Senhor Bandeira... Você tem que acompanhar, né, Calê? Senão fica para trás, né? Exatamente. Senhor Bandeira de Melo, né? O ex-presidente do Flamengo, que se o Flamengo hoje está do jeito que está, é muito graças a ele. O Bandeira de Melo, você lembra como é que ele ia para os lugares com aquela cara... Caladinho, Só que ele agia ali nos bastidores, ele era uma serpente, cara. Ele era uma serpente. Ele conseguiu
acabar com todos aqueles barões que tinham lá, Márcio Braga, aqueles caras de torcida que queriam ser candidatos. Ele aniquilou todos eles sem fazer uma poeira, bicho. Só com aquela carinha dele, com aquele jeitinho. Você está entendendo? Então eu acho, claro que o Vasco é diferente, e graças a Deus é diferente, mas eu acho que o futebol hoje, as ações têm que ser ações de bastidores. Ações de bastidores. Esse negócio de chegar, que não sei o quê, eu acho que isso depois contra. Eu acho que você perde força. Eu acho que... Entendeu? Eu acho que é isso, cara. Eu penso dessa forma. As certas bravatas não cabem mais também, né? Não cabem mais, vindo, entendeu? Eu achava assim... Tô lembrando, sabe o que agora? Eu tô lembrando, bicho, e até de forma triste, assim, do melancólico fim do Eurico, né? Que ele vai para aquela entrevista e diz que se o Vasco for rebaixado, vai para a Sibéria, né? E aquilo marcou negativamente ele, né? E aquilo, com certeza, ele sentiu muito aquilo, né? Sim, porque era legal. A gente, claro que era legal, pô. Cara, o Eurico até hoje, lá no meu canal, tem lá, eu uso algumas tiradas dele. As tiradas deles eram geniais. Porra, ganhar do rival e ele dar aquela sacaneada, isso é legal, isso é do futebol, isso é bacana. Foi igual agora o Gabigol aí falou do Fluminense, que jogaram como sempre, perderam como... Não, jogaram como nunca, perderam como sempre e tal. Cara, isso faz parte do futebol. No futebol, a gente fica pé da vida, mas a zoação é legal. É maneiro você sacanear. Pô, o Vasco ganhou do Flamengo, deu uma porrada no Flamengo. Pô, sacaneei pra cacete, zoei. Isso é legal. Distribuiu ovos de Páscoa antes, né? Naquele dia, né? Ia dar um chocolate, né? E deu. Mas também para dar um chocolate com aquele time ali, o cara, né? Podia até fazer, né? Isso era legal, mas o futebol mudou, bicho. O futebol mudou, então não dá mais para um presidente, no meu entendimento, ter uma postura daquela, porque aí já criam, entendeu? Uma situação completamente diferente. Ele falava que marketing, quem fala o marketing do Vasco sou eu. Não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Então, assim, o que eu vejo é dessa forma. Eu acho que as coisas mudaram e a gente precisa, o Vasco precisa caminhar para frente, precisa se modernizar. Claro, sem esquecer das suas tradições, porque o Vasco é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Verdade. Calheiros, para liberar você, eu vou só fazer a pergunta aqui do Fabiano Souza, que ele está perguntando para mim, mas grande Fabiano. Você, se o Vasco sobe com dificuldade ou com facilidade para a Série B? Para a Série A, né? Para a Série A. Ele botou Série B. Sobe com facilidade na Série B. Não, eu acho que com dificuldade... Porque não tem, cara, não tem facilidade. Tem molezinha não, né? Não tem facilidade nenhuma. Diria Galvão Bueno, já não existe mais time bobo, né? Essa pérola, né? Mas é exatamente isso. Você pega aí, hoje você pega o melhor time do futebol brasileiro, dá para você destacar aí, de repente, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, esses caras. Se você pegar esses caras, o Palmeiras, por exemplo, tomou uma porrada do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro. Se você pegar qualquer um desses caras para jogar contra, dependendo do time aí da Série B, os caras vão enfrentar dificuldade. Podem ganhar e tal, porque tem mais time, mas vão ter dificuldade, porque exatamente por causa disso, cara. Não tem mais molezinha. Não tem molezinha mesmo. Não tem molezinha mesmo. Então, acho que o Vasco vai ter dificuldade. Mas eu acho que o Vasco é melhor do que todos os outros 19 que estão lá. Então, são 20, né? Eu acho que o Vasco é melhor do que todos os outros lá, de boa mesmo. Acho que o Vasco tem mais qualidade. É o time a ser batido, né, cara? Eu acho também. Vi pelo esse jogo do Botafogo, que o pessoal ficou muito apavorado aí com o Botafogo. O Botafogo, realmente, o Botafogo tem um jogo que o Vasco não tem, que eu acho que agora com a chegada do tal do Daniel Amorim pode ter, que é dessa bola longa, dessa bola brigada. É um time fisicamente mais forte do que o Vasco. Aquele Pedro Castro é um jogador muito forte ali no meio campo. O Vasco precisa de um jogador desse, talvez seja o Michel, talvez seja o Romo, um jogador ali mais, né, força física e tal. Lançamento, bola aérea, que o Navarro lá, que é o centroavante deles, é um centroavante forte, tem habilidadezinha, mas é forte e tal. E o Vasco não tem esse jogo agora, possivelmente vai ter esse jogo. Então, assim, mas o Vasco, cara, o Botafogo... não, porque o Botafogo... O que o Botafogo criou no jogo de sábado? O Botafogo, no primeiro tempo, teve um lance
num chute no primeiro tempo do Navarro, que ele entrou ali, que o Vasco estava empatando o jogo, que era o resultado, estava todo lá na frente, o Andrei perdeu a bola na entrada da grande área do Botafogo, que em vez de chutar, ficou ali tocando, tomou um contra-ataque, e o Navarro chutou, o Vanderlei defendeu, e o gol. Mas o quê? Aí no segundo tempo, depois que tomou o gol, realmente o Vasco se enrolou. E aí o tal do Felipe Ferreira teve uma chance clara de fazer o segundo ali. Mas que jogo é esse que você... Ah, não, porque o Botafogo... Aonde? Eu não vi esse jogo, honestamente. Eu vi ali domínio territorial, tentando ali, não deixando o Vasco jogar, mas um jogo ruim, um jogo de intermediárias. Não vi essa coisa entendeu? De um time realmente superior ao outro, né? De jogar assim, não, porra, esse time jogou, né, muito melhor. O Flamengo jogando contra o Fluminense na final do Carioca, tu vê que é um time melhor, é um time que está ali, que tem, né, apertaram ali um pouquinho, mas é um time melhor, um time com mais qualidade, que chegava com mais facilidade, com mais perigo, com mais chance. Agora, o Botafogo, por exemplo, e o Botafogo é mais um aí de todos esses que estão na Série B aí, que vão jogar dessa forma. É isso, show de bola, né? 1 hora e 30 minutos de live. Seguramos o Calheiros aqui por mais tempo do que devia, né, Social? A gente vai conversando aqui, vai passando o tempo, e quando a gente olha, já tá. Mas o Calheiros está realmente essa semana, agradecer, viu, Calheiros, realmente assim, eu sei que você estava muito atarefado. A gente participou da live lá no domingo, né, com o Fábio Azevedo, muito boa a live, né, muito divertida. E aí hoje temos a alegria de ter você aqui conosco, mais uma vez, no canal Vascaíno Nordeste, cara. Só agradecer a você por estar presente aqui. E antes de você se despedir, eu quero pedir um social, inclusive, para relembrar, que você é mais jovem, você tem uma memória melhor do que a minha. Relembrar quem é o Alex Calheiros, né? A trajetória dele para muitos que não conhecem ainda e deviam conhecê-lo. Então, faça essa gentileza para a gente encerrar com o Calheiros, por favor. Primeiro, Calheiros, quero assim, desejar que você tenha se sentido em casa, né? Perguntar, assim, gostamos muito da sua presença aqui, contamos sempre com a sua presença, é um diferencial para o nosso canal quando você vem aqui. E é só, assim, o currículo dele é pequeno. Ele só é a voz da Vasco TV, do Pop Bola, do Rock Bola. É o cara do canal dos Calheiros, que agora são 2, é ele e o irmão dele, né? Já está aí no mercado, já foi da Rádio Globo, a Rádio Globo, uma das maiores rádios aqui do Rio de Janeiro, né? Oi? Maior rádio do Brasil, a Rádio Globo. Maior rádio do Brasil, né? É o cara que mais sacaneia os caras do Pop Bola. Ali, ninguém tenta desestabilizar ele. Eu já vi ali, ô Calheiros, que é todos contra um. Ali é todos contra um. Mas aí é aquele negócio, velho, quando você começa a falar com ele, o velho é o representante do rival. Quando o Calheiros começa a aumentar a voz ali, não sei o que, o velho se caga todo. Né? Aí eu disse assim, pô, o Calheiros é o melhor representante do Vasco no rádio brasileiro, porque ele não afina para ninguém. Então, quer dizer, galera, com essas credenciais, meu irmão, Alex Calheiros é o top da narração vascaína, gente. Então, se você ainda não conhece o trabalho dele, vai lá no Pop Bola, vai lá no canal lá dos Calheiros, que, ó, ontem teve uma entrevista com a Sônia, ótima, né? Eu conheço a Sônia há muito tempo, sabia, Calheiros? E assim, ela estudou uma pós-graduação, que eu trabalhava lá, e eu conversava com ela e, ó, não sabia que ela era vascaína. Depois é que eu fui saber. Tem várias... tem o irmão do Calheiros também lá, que é um catedrático do futebol. Então, quer dizer, vai lá, aproveita, se inscreve, bota as notificações, dá like, porque sempre tem um vídeo lá maneiro para você assistir. Então, cara, com essas credenciais, cara, eu acho que você tem obrigação, se você é vascaíno, você tem obrigação, né, de conhecer o Alex Calheiros. Se você é do norte, do sul, que ainda não teve oportunidade, vai lá no canal dele, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e se inscreve. Olha aqui, o Insociável amigo, não vale que você é amigo, meio seu amigo, Fábio que está o Fábio que está lá no Fábio Duzito. Está em Marte. É o seguinte, olha aqui, pô, quero agradecer muito vocês, né, o carinho. Nada disso, esse negócio de que eu sou a voz, que eu sou representante, eu não sou nada. Eu narro lá na Vasco TV,
eu, nosso querido André Marques também, tem a Vanessa Riz, tem o JP Escofano, tem o JP Isidro, uma equipe lá. Mas Calheiro, mas não é, sabe o que é? Sabe qual é a diferença? É o seguinte, porque na verdade, por mais que seria que não, mas você nos representa no sentido de a gente queria, por exemplo, estar em seu lugar, tá entendendo? Fazendo Sim. isso que você faz tão brilhantemente, né? De uma forma tão boa que você interage ali da forma que você faz. E além de você ser vascaíno, você é esse profissional de excelência. Então, é por isso que a gente exalta você aqui, e não é babação de ovo, não é confete, nada não. Nós nos sentimos realidade, representados por você. Então, o meu sentimento é esse, cara. Então, assim, tudo que a gente fala aqui, e você pode acreditar nisso, é só constatações. É simplesmente isso. E você tenha certeza disso, que você é muito querido aqui, por nós do canal do Vascaíno do Nordeste e por toda a galera que nos segue aqui. Tem essa certeza. Por isso que a gente trouxe você já 2 vezes e vamos trazer mais, se Deus quiser. Com certeza. Ô Meilson, a recíproca é verdadeira, de verdade. E assim, e tem uma coisa assim que eu costumo dizer o seguinte, que eu vou lá e narro e tal, e tenho certeza que qualquer um que fosse fazer isso, faria da mesma forma. Porque como você disse, a gente faz pelo coração, eu não faço. Por isso que às vezes me fico meio indignado quando começam a falar, o Calheiro está, não sei o que, é diretor. Pô, tô nem aí, eu faço pelo amor, e tenho certeza que qualquer vascaíno gostaria de fazer aquilo ali, porque a gente está ali fazendo, vendo o jogo, o Vasco, isso foi uma coisa que eu sempre fiz desde criança, então, de fato, é uma realização profissional que não tem a ver com grana, não tem. Né? Se tivesse a ver com grana, bicho, eu não estava lá, pode ter certeza, porque lá não sustentaria a minha vida. Então, assim, eu acho que por isso que talvez a galera consiga se enxergar. Não gosto de falar que representa, porque eu acho que cada vascaíno representa o Vasco. Eu não sou o representante, eu sou mais um vascaíno igual a todos os outros vascaínos que estariam ali e fariam da mesma maneira. Você é a nossa voz lá na Vasco TV, pronto. Eu acho que eu consigo, melhorando isso aí, eu acho que eu consigo traduzir o sentimento do vascaíno ali quando está narrando, porque é exatamente o mesmo que eu sinto. Quando faz o gol, eu fico feliz, eu grito, eu falo, quando faz uma lambança, eu fico puto da vida. É a narração com emoção do torcedor, então. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Não tem esse negócio de vou aliviar aqui, porque não. Tô ali, ali, errou, porra, fico puto, xingo, reclamo. Porra, esse tem aí, a galera pode procurar aí o jogo contra o Grêmio, que eu mando pro inferno, vai pro inferno. Quando tomo o 4º gol, vai pro inferno, porque era o sentimento, cara. Eu não tava ali narrando. Tudo bem, a gente é profissional, não, olha aqui, a narração tem que ser profissional, então a gente vai narrar profissionalmente. Mas não foi isso que me foi pedido. Foi, Calheiros, é de vascaíno, você é vascaíno, narra. Só, claro, né, não ofende, obviamente, os atletas, porque é uma questão até de respeito profissional e tal. A gente mantém, às vezes dá até vontade de xingar, mas a gente não faz, obviamente, né, porque está ali no calor da emoção, mas é isso, cara. Eu acho que não é representante, eu apenas consigo traduzir o sentimento do vascaíno naquele momento, que é exatamente igual ao meu. E obrigado pelo convite, pelo carinho. Vocês são parceiraços. Tenho muito... Sempre falo, não brigo com o vascaíno, é sempre bom. É sempre muito bom estar entre vascaínos. É sempre muito bom. Valeu, Calheiros. Obrigado, meu irmão, de coração. E vamos, Deus quiser, a próxima vez, falar mais de Vasco, que essa é a nossa paixão, esse é o nosso amor, né? Que a gente tem verdadeiramente, é o Clube Regatas Vasco da Gama, e vamos amá-lo até o fim de nossas vidas. Então, muito obrigado, cara, viu? Gratidão de coração, Calheiros. Um abraço, irmão. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Calheiros.